Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos. Não sei o horário que vocês vão estar vendo essa aula, tá bem? Mas estamos aqui hoje com bastante barulho. O galo do vizinho ainda canta bastante, né? Tem cachorro aqui, tem carro passando na rua, é um local bem agitado onde eu moro. Mas a gente precisa aqui estudar, né? Independente da pandemia, independente de tudo, a gente precisa arrumar uma forma de estudar. Lembrando que as tarefas de vocês estão impressas lá na escola, tá bem? Quem não tiver condições de pegar a tarefa online, pede o pai ou a mãe ou vocês mesmos vão na escola e peguem a tarefa na secretaria da escola e não esqueçam de devolver, tá certo? Lembrando que toda sexta-feira, de 10 da manhã até às 11, eu estarei no Jitsi, no link que eu coloquei aqui na descrição, para tirar a dúvida dos alunos, tá bem? Então, se você tiver alguma dúvida, pode acessar o Jitsi que a gente vai estar lá, tá bem? Para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Caso não tenha entendido alguma coisa que eu falei, volta o vídeo. Então, a internet, a tecnologia, ela colabora com isso, certo? E hoje nós vamos falar aqui de pré-história. É a nossa terceira aula, tá certo? Que vai entrar aí nas tarefinhas de vocês esse mês. Então, vamos começar? Vou tomar aqui a minha pílula para eu diminuir, ó. Aí sim. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre evolucionismo e o surgimento da espécie humana, tá bem? Deixa eu só colocar na minha tela aqui. A aula hoje é um pouquinho grande, mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Eu gostaria de começar a nossa aula recapitulando o que nós estudamos na última aula, tá certo? O que os historiadores utilizam como base para suas pesquisas? Você pode pausar o vídeo aí, quem assistiu a aula anterior vai saber. Pode pausar o vídeo e responder em voz alta, não tem problema. Lembrando que, gente, vocês não precisam copiar nada. Deixa o caderno de lado, prestem atenção no vídeo, tá bem? Que eu vou deixar esse slide lá no Padlet e aqui na descrição do vídeo o link para vocês baixarem, para vocês terem em casa o material para vocês estudarem, que aí vocês podem ler no celular, no computador, ou pode imprimir, aí é com vocês, tá bem? Então o que os historiadores utilizam como base para suas pesquisas? Pausa o vídeo e responde para mim. Muito bem, quem respondeu fontes históricas acertou. E nós temos vários tipos de fontes que nós falamos. Nós temos fontes escritas, que são os livros, as cartas, né? Temos fontes imagéticas, que são as fotos, são as imagens, as pinturas. Temos fontes arquitetônicas, nós temos diversos tipos de fontes, certo? Então, dependendo da intenção do historiador, qualquer produção humana pode ser uma fonte histórica, tá bem? Continuando. Patrimônio material e imaterial. Lembrando aquele conceitozinho que eu sempre falo com vocês. O patrimônio material é aquele que eu posso pôr a mão, eu posso tocar. Olha aí, ó. Se eu for lá no Egito, eu vou conseguir encostar na pirâmide, porque ela existe no mundo físico, ela existe no mundo material. Se eu for querer ir lá na Esfinge, também vou conseguir tocá-la. Então, são patrimônios materiais, eles existem no mundo físico, tá bem? E o patrimônio imaterial eu não posso tocar. Não tem como eu tocar. Por exemplo, aqui ó, eu coloquei a foto do carnaval. Né? O carnaval não é uma coisa, o carnaval não é um objeto. O carnaval é o quê? O carnaval é uma tradição, o carnaval é uma festa, tá bem? O carnaval é um evento, é uma tradição. Então, quando a gente fala de tradições, de festas, de danças, de arte marcial, né, nós estamos falando de patrimônios imateriais. Eu não posso pegar o carnaval com os braços, né? Ele só existe enquanto uma tradição, tá bem? E agora eu vou mostrar umas imagens aqui e vocês vão pausando o vídeo e me dizendo se é material ou imaterial. A primeira foto, olha que bacana essa foto, a galera aí da escola praticando capoeira dentro do CIEP. E olha aí, na quadra, né? Na quadra.
Temos outra foto aqui agora. Eu consegui uma foto de melhor qualidade, aquela foto, né? Que saudade aí dos meus alunos. Mas olha só, essa capoeira, né? A capoeira que vocês praticam lá no colégio, ela é um patrimônio material ou imaterial? Vocês podem pausar o vídeo. Muito bem, quem falou aí imaterial acertou. Por quê? Porque a capoeira, ela é uma dança, ela é uma tradição, tá bem? Eu não posso abraçar a capoeira e levar ela para minha casa. Não, ela é uma tradição que ela só vai existir se aquelas pessoas que estiverem ali se propuserem a praticá-la, tá bem? Ela não é um objeto, ela é uma tradição, ela é uma arte marcial, tá bem? Ela é uma dança também. E os jornais? Eles são patrimônios materiais ou imateriais, dependendo do jornal. Vamos usar aqui não patrimônio, mas vamos usar o jornal, ele é uma fonte material ou uma fonte imaterial? Muito bem, o jornal ele é material, ele existe. Eu preciso guardar ele se eu quiser que ele permaneça ali inteiro, não é verdade? Ele não é uma tradição, ele é um papel escrito mesmo. Vamos lá, as ferramentas pré-históricas que nós vamos estudar aqui hoje são uma fonte material ou imaterial? É um patrimônio material ou imaterial? Muito bem, ele é material, ele é encontrado naquelas escavações arqueológicas, né? Então são coisas que nós podemos tocar mesmo. Isso aqui, pessoal, a nossa língua, a nossa fala, o nosso jeito de falar é um patrimônio material ou imaterial? Peguei vocês, né? É um patrimônio imaterial, porque depende da cultura do local onde a gente vive. Quem vive no Japão vai falar japonês, quem vive no Brasil vai falar português. Por quê? Porque nós fomos colonizados pelos portugueses e essa foi a língua que foi imposta aqui na nossa região, no nosso país, tá bem? Então é algo cultural, é uma tradição, a língua é uma tradição. E existem diferenças na linguagem também quando se trata de regiões e cidades diferentes. Por exemplo, em Campos você tem gírias próprias que em São Paulo você não tem. Então é um patrimônio imaterial, porque é uma tradição, uma cultura passada para frente, né? E essa cultura depende da região aonde você está, certo? Então é um patrimônio imaterial. Algumas perguntinhas agora para agitar a nossa aula, tá bem? Quando começou o mundo? Pergunta difícil, né? Quando surgiu o primeiro homem? Então, olha, você tem diferentes visões religiosas sobre perguntas muito curiosas. Por que eu estou colocando visões religiosas aqui? Porque eu tenho certeza absoluta que a maioria dos meus alunos, eles responderam, quando eu fiz essas perguntas, né, a maioria de vocês responderam com afirmações que vocês aprenderam na igreja, certo? No caso aqui, eu coloquei Adão e Eva do lado, né? Porque na religião cristã você tem a ideia de que o mundo foi construído por um Deus em 7 dias e o primeiro homem foi Adão e a primeira mulher foi Eva, certo? E aqui do outro lado eu tenho outra imagem mostrando a mitologia chinesa, tá bem? Em que um gigante construiu esse mundo. Tá bem? Nós vamos falar mais sobre mitologias na nossa próxima aula, quando eu for falar de pré-história no Brasil e na América. Tá bem? A gente vai falar sobre a forma como os indígenas brasileiros acreditam, né, que o mundo foi criado, como o primeiro homem surgiu. Então, existem diferentes visões religiosas sobre perguntas muito curiosas. São perguntas muito curiosas. Quando começou o mundo? Quando surgiu o primeiro homem? São coisas que todo mundo quer saber, né? Só que aqui eu trouxe até uma imagem também, né, do deus Tupã, que a gente vai falar mais sobre isso
Na aula seguinte, quando a gente for falar sobre pré-história no Brasil, eu vou falar um pouco mais sobre essas mitologias. O que eu quero que vocês compreendam aqui? Que não existe apenas a visão cristã sobre a criação do mundo e do homem. Outras religiões, outras culturas veem essa criação do mundo de outra forma. Eles respondem a essas questões de uma forma completamente diferente da cristã. Tá bem? Ah, professor, isso quer dizer que eu estou errado? Não, de forma alguma, tá bem? Todo mundo tem o direito a ter as suas crenças, as suas religiões. O que a gente precisa ter em mente agora é que a escola é o lugar da ciência. Eu coloquei até em caixa alta aqui, tá bem? Isso não quer dizer que a gente vai excluir a religião da sociedade. Pelo contrário, a escola ela surgiu para trabalhar essa ciência e o respeito às diversidades, sejam elas culturais, de crença, de raça, e a crença entra aqui também. Porém, quando a gente fala de surgimento do primeiro homem, né, quando a gente fala do surgimento da humanidade, a gente precisa tratar isso de acordo com um paradigma científico. Vocês vão entender o que é um paradigma daqui a pouco. E esse paradigma é o evolucionismo, tá bem? Que trata esse surgimento da humanidade como consequência de uma evolução das espécies, tá bem? Enquanto na igreja, que vocês vão aí aos domingos, né? Eu não sei se vocês estão indo durante a pandemia, nós temos aí o criacionismo, tá bem? Onde o mundo e o homem surge através de uma criação de um ser superior. Coloquei até uma foto aqui da nossa escola para a gente saber separar. Professor, isso quer dizer que eu estou errado de novo? Não, não quer dizer. Isso quer dizer que você precisa respeitar as visões diferentes, de religiões diferentes, e que na escola nós vamos estudar a ciência, que vai ser uma visão completamente distinta daquilo que é explicado para vocês dentro da igreja ou em casa, tá bem? Vamos continuar. Então, olha, na escola nós usaremos exclusivamente as fontes históricas como base para nossos estudos. Então nós estudamos na aula passada que os historiadores eles usam as fontes históricas para isso, tá bem? Então, olha, então, professor, como é que a ciência enxerga os primeiros homens? Aí eu coloquei um macaco aqui, né? Muita gente fica se perguntando se o homem veio do macaco. Que história é essa? Que loucura, né? E a gente vai compreender um pouco melhor isso, tá bem? Daqui a pouquinho. Primeiro, a gente precisa falar sobre uma visão científica chamada evolucionismo. É uma teoria, tá bem? E essa teoria, ela se tornou um paradigma. Professor, o que é um paradigma? Bom, muitas explicações na história ainda dependem de mais fontes, tá bem? Ou em qualquer ciência, né? Não só na história. Elas dependem de mais fontes para que elas sejam comprovadas e existem hipóteses de vários cientistas. Cada um deles vai ter uma visão diferente. Sendo que uma dessas visões vai ser a visão mais aceita pela comunidade científica. Essa visão mais aceita, que tem mais provas, que tem mais aceitação pelos estudiosos, ela é chamada de paradigma, tá bem? Então o evolucionismo hoje, ele é um paradigma. Vocês já devem ter ouvido falar de evolucionismo aí nas aulas de ciências, mas a gente vai precisar falar um pouquinho dele aqui hoje para que vocês compreendam melhor a pré-história. Mas que raios é o evolucionismo, professor? Evolucionismo é uma teoria elaborada e desenvolvida por diversos cientistas para explicar as alterações sofridas pelas diversas espécies de seres vivos ao longo do tempo, em sua relação com o meio ambiente onde elas habitam. Então, olha, primeiro ponto, o evolucionismo ele não se aplica apenas ao ser humano, ele se aplica a todos os seres vivos. Plantas, bactérias, ser humano, leões, girafas, peixe, tudo que vocês imaginarem que é ser vivo, passou pelo processo do evolucionismo, tá bem?
O principal cientista ligado ao evolucionismo foi o inglês Charles Robert Darwin. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar de Charles Darwin. Tá bem? Ele nasceu aí em 1809 e morreu em 1882. E ele publicou em 1859 a obra sobre a origem das espécies por meio da seleção natural ou conservação das raças favorecidas na luta pela vida, ou como é mais comumente conhecida, a origem das espécies. Tá bem? Ela tem esse nome grandão, mas hoje ela tem aí um nome reduzido também, que é A Origem das Espécies. É uma obra muito famosa e também muito complexa, certo? Muito difícil de se ler. E aqui a gente tem um livro que foi aí uma das primeiras edições de A Origem das Espécies, tá bem? De Charles Darwin. E esse senhor é o Charles Darwin, é uma foto dele, esse galã aí, né? E olha só que bacana, o Darwin, ele veio no Brasil, certo? Ele veio aqui no Brasil. E aqui do lado da nossa cidade, né, nós temos Conceição de Macabu. Só um instantinho. Nós temos uma cidade chamada Conceição de Macabu, onde Darwin passou, certo? Então, nós temos um projeto aqui no Brasil chamado Caminhos de Darwin. E um desses caminhos foi Conceição de Macabu. Nós temos aqui a foto da placa de lá e uma foto da inauguração da placa aí no meio da praça, né, por onde Darwin passou. Existem aí histórias de que Darwin, né, ele teve a sua primeira comprovação aí, do evolucionismo em Conceição de Macabu, né? Alguns antigos falam isso, né? É uma curiosidade que a gente tem em Conceição de Macabu. Então, olha, Darwin pôde perceber que entre espécies extintas e espécies presentes no meio ambiente havia características comuns. Isso o levou a afirmar que havia um caráter mutável, ou seja, haviam mutações mesmo, biológicas neles, entre as espécies. E não uma característica imutável, como antes era comum entender. As espécies não existem da mesma forma ao longo do tempo. Elas evoluem. Durante a evolução, elas transmitem geneticamente essas mudanças às gerações posteriores. Vamos compreender um pouco melhor isso, tá bem? Entretanto, para Darwin, evoluir é mudar biologicamente e não necessariamente se tornar melhor. E as mudanças geralmente ocorrem para que exista uma adaptação das espécies ao meio ambiente em que vivem. A esse processo de mudança biológica em consonância com o meio ambiente, Charles Darwin deu o nome de seleção natural. Vamos compreender isso melhor com o caso das girafas, tá bem? Olha só, vamos prestar atenção que o Lamarck, que era um cientista que ele acreditava no fixismo, né, que ele acreditava que as espécies eram imutáveis, ele dizia o seguinte, que as girafas ancestrais provavelmente tinham pescoços curtos que eram submetidos a frequentes distensões para alcançar a folhagem das árvores. Os descendentes apresentam pescoços mais longos que são também esticados frequentemente na procura de alimentos. E, finalmente, o contínuo esticamento do pescoço deu origem às modernas girafas, né, de pescoço longo. Os fatos conhecidos não sustentam essa teoria, ou seja, não é um paradigma aceito isso aqui. Já a teoria de Darwin é mais aceita, que ele diz o seguinte, olha, as girafas ancestrais provavelmente apresentavam pescoços de comprimentos variáveis, ou seja, algumas com pescoço maior e outras com pescoço menor. E as variações eram hereditárias, isso se passava de pai para filho. A competição e seleção natural levam à sobrevivência dos descendentes de pescoços mais longos em detrimento dos de pescoços curtos, ou seja, as árvores na savana, as árvores que essas girafas precisam, são árvores muito longas. Então aqueles que tinham os pescoços curtos, eles acabavam morrendo e sobreviviam apenas os que tinham os pescoços mais longos. E esses sim conseguiam se reproduzir, né? Porque não morriam de fome.
Finalmente, apenas as girafas de pescoços longos sobreviveram à competição. Fatos conhecidos sustentam esta teoria, ou seja, existem provas sobre isso. Então, essa é a seleção natural. O meio ambiente, a convivência no meio ambiente seleciona quem vai sobreviver e quem não vai sobreviver de acordo com sua genética. Todavia, mesmo tendo em vista toda essa coisa aí de evolução das espécies, as perguntas que não se calam são: o homem veio mesmo do macaco? Por que os macacos da floresta lá, então, por que eles não viram gente também, na verdade? Que doideira isso! O macaco virou gente. E o macaco lá na floresta não vira gente por quê? Acontecia só no passado isso? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, resposta curta e grossa, o homem não veio do macaco. Isso é a maior balela que vocês vão ouvir. Se alguém disse isso para vocês e fez essa pergunta, por que o macaco da floresta não vira gente? Essa pessoa não sabe, não tem a mínima ideia do que está falando, né? E muita gente aí tá com a cabeça explodindo aí, né? Igual esse meme aqui, bastante conhecido. Mas a resposta que eu tenho para dar para vocês é que o homem não veio do macaco, tá bem? O homem não veio do macaco. Olha, nós não evoluímos do macaco, por isso ainda existem macacos, tá bem? Então, olha só, é errado dizer que o macaco virou gente. O certo é dizer que os primatas e os homens, eles têm um ancestral comum que tomou linhas de evoluções diferentes, tá bem? Esse primata em comum, né, esse ancestral comum, ele é um ancestral que não existe mais, tá bem? Por quê? Porque a seleção natural fez com que ele não sobrevivesse e sobrevivesse apenas os seus descendentes ditos evoluídos, tá bem? Então, o macaco, ele já é um resultado dessa evolução e ainda está em constante evolução, assim como nós, seres humanos, tá bem? Nós não evoluímos dos macacos modernos. Nós compartilhamos um ancestral comum com os macacos. Olha aqui o ancestral comum. Da mesma forma que você não descende do seu primo, mas compartilha com ele um ancestral comum, que são os seus avós. Na verdade, os seus avós são pais do seu pai e do seu tio, ou da sua mãe e da sua tia. Então, o seu primo, ele tem um descendente comum com você, mas olha, você não descende do seu primo e nem ele descende de você, tá bem? Então, é errado você dizer que o macaco evoluiu e virou um ser humano. E sim que existe um ancestral comum aos macacos e aos seres humanos. Depois dessa, vocês nunca mais vão errar. E quando alguém falar que o homem veio do macaco, vocês podem falar, olha, o homem não veio do macaco. Tá bem? A ciência nunca disse isso, Charles Darwin nunca disse isso, nenhum cientista virou e falou que o homem veio do macaco. Isso é uma ideia errada, porque os nossos ancestrais têm traços em comum com os primatas e as pessoas acabam achando que são macacos, mas não são. Ah, professor, se eles não são macacos, o que eles são? Porque eles se parecem com macacos, né? Mas a gente vai entender que eles não são macacos, tá bem? E olha só, é muito comum a gente ver essa imagem, né? Nós temos aqui um ancestral que parece mais um macaquinho, aí ele vai andando, né? Ele vai andando aqui e ele vai tendo a coluna mais ereta, ele vai perdendo pelos, ó, a pelagem dele vai ficando menor, né? Aí vira aqui um homem peludo e tarará, até virar o homem moderno que nós somos. Olha só, se é errado a gente dizer que o ser humano ele evoluiu e se tornou um ser humano a partir desse primata, então é errado a gente ver uma figura como essa. Tá bem? É errado. Quando vocês veem algum livro, alguma coisa que mostra essa figura, ela é uma representação que hoje não é bem aceita pela comunidade científica. Professor, mas qual é
a, a representação que é mais aceita hoje. A representação que é mais aceita hoje é essa aqui, olha. Que existia um ancestral, e esse ancestral, durante o tempo, né, ele foi evoluindo. E olha só, ele tomou vários ramos de evolução. Ou seja, essa evolução, ela não é uma evolução linear, onde esse ancestral vira o ser humano. Não, não é dessa forma, tá bem? Essa evolução, ela acontece de múltiplas formas. Então, olha só, esse ancestral, ele se torna os símios do novo mundo. Se torna não, né? Ele evolui e a seleção natural faz com que você tenha os símios do novo mundo, os símios do velho mundo, o gibão, o orangotango, o gorila, o chimpanzé e finalmente o homem. Inclusive o homem e o chimpanzé, eles têm uma genética muito parecida, tá bem? E pessoal, quando eu estou falando aqui o homem, eu estou falando da humanidade no geral, tá bem? Isso inclui as mulheres, tá? Quando eu falo homem aqui com H maiúsculo é nesse sentido, né? É da humanidade, tá bem? E olha, essa linha de evolução aqui, né? Do ancestral até o homem, ela passa, olha, Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecus, nós temos diversos hominídeos aqui, certo? Então, se bem que só o Australopithecus é um hominídeo, esses outros aqui são primatas ancestrais. Mas a gente vai entender isso daqui a pouco, tá bem? Então, quando vocês verem essa imagem, vocês já sabem que ela é uma representação que hoje não é tão bem aceita na comunidade científica. Essa aqui é a melhor das representações atualmente, tá bem? Tá, professor, mas se eles não eram macacos, como é que eles são chamados então? Como é que eles eram chamados? Bom, eles são chamados de hominídeos. O termo hominídeo é utilizado para descrever os humanos e os ancestrais extintos dos seres humanos, como o Australopithecus, que é esse ser aqui, tá bem? Isso aqui é uma estátua, tá bem, pessoal? É uma representação de como eles eram. O único representante vivo é o Homo sapiens sapiens, que somos nós. Nós pertencemos a essa espécie. Eu sou um Homo sapiens sapiens, vocês são Homo sapiens sapiens, os pais de vocês. É a espécie humana moderna, né? São os Homo sapiens sapiens. E esse grupo encontra-se dentro da ordem dos primatas. Tá bem, pessoal? Então, vamos continuar aqui, olha. As principais características da família dos hominídeos são a posição ereta, aqui, ó, da coluna. Já notaram que os macacos eles andam sempre muito dobrados, com a coluna dobrada, né? Então, os hominídeos eles já se diferenciavam por isso. E bípede para o deslocamento. O que quer dizer bípede, professor? Quer dizer que ele andava sobre duas patas. Tá bem? O ser humano anda sobre duas pernas atualmente, os hominídeos também. E a maioria dos macacos aí anda sobre as patas aqui, não são patas, né? Sobre os membros superiores, né? E os membros inferiores. Eles utilizam as quatro patas para caminhar, para correr, certo? O aumento da capacidade craniana, ou seja, quando comparado aos outros grupos de primatas, ou seja, um crânio maior, e o desenvolvimento de dentes pequenos e os caninos não especializados, tá bem? Posteriormente, surgiram também modificações no comportamento, habilidade de desenvolver utensílios para uso próprio e específico e a linguagem verbal, ou seja, a fala. Tá bem? Então, os hominídeos têm características muito distintas, tá bem? Então, não dá para dizer que eles são macacos. Eles não são macacos, eles são hominídeos. E se você olhar bem, gente, se vocês encontrarem um bicho desse no meio do mato, não é um macaco. Pode sair correndo. É muito diferente, tá bem? Olha só, é bastante diferente. Vamos continuar. Algumas fontes arqueológicas que embasam o nosso estudo de hoje, né? Os crânios, aqui nós temos aqui a Luzia, né? Que infelizmente foi queimada aí no museu lá do Rio, que pegou fogo. É uma pena, é uma destruição assim
de fontes importantíssimas para a gente, mas a gente sabe como é o Brasil, que ninguém dá atenção ao nosso patrimônio e a gente acaba perdendo essas preciosidades arqueológicas e muitas outras coisas. Eu fico até muito triste quando eu falo sobre esse museu, sabe? Porque eu tive a oportunidade de visitá-lo quando eu era criança. Mas, infelizmente, aconteceu essa tragédia com esse museu. Nós temos as pinturas rupestres, as artes rupestres em cavernas que eram feitas por esses primeiros hominídeos. A gente vai falar mais sobre elas na nossa próxima aula, quando a gente for falar de pré-história na América e a América pré-colombiana, tá bem? É a nossa próxima aula. Hoje a gente vai dar mais atenção a períodos da pré-história e aos hominídeos propriamente dito, tá bem? Mas na próxima semana estaremos falando sobre isso aqui, sobre a arte rupestre. Crânios também são fontes, né? Eu já falei aqui. E utensílios, né? Armas, ferramentas, qualquer coisa que é encontrado em escavação arqueológica consegue fazer com que nós entendamos melhor como esses primeiros hominídeos eles viviam, tá bem? Os primeiros de nós, vamos falar agora das espécies propriamente dita. Australopithecus afarensis. Os Australopithecus afarensis são os hominídeos mais conhecidos devido à grande quantidade de fósseis encontrados. Ele viveu há cerca de 3,5 milhões de anos e seu volume craniano era em média 430 ml, semelhante ao volume craniano de um chimpanzé. Olha só que interessante. Esse grupo já apresentava postura ereta ao caminhar. E então a gente tem aqui a representação de um Australopithecus afarensis. Australopithecus africanos. Os Australopithecus africanos tinham características muito próximas da espécie humana, como o crânio arredondado, o tamanho e a forma do cérebro e a forma dos dentes. Este grupo apresentava baixa estatura, ou seja, eles eram pequenos, e um volume craniano em torno de 440 ml, viveu há 3 milhões de anos. Apresentavam evidências de possuírem postura ereta, tá bem? Então ele tinha um crânio um pouco maior que o afarensis. Um tinha 440 e o outro tinha 430. O Homo habilis, tá bem? Já é uma evolução aí, que significa homem hábil, homem com habilidade. Existiu há cerca de 1,8 milhão de anos, né? 1 milhão, quase 2 milhões de anos. Ferramentas feitas de pedra foram encontradas pela primeira vez durante esse período. Então a gente está vendo aqui, olha, o Homo habilis, uma representação, a pintura do Homo habilis fazendo uma ferramenta de pedra a partir do atrito de pedras. O volume do crânio desse grupo variava entre 600 a 650 ml, ou seja, era bem maior que o dos australopithecus, tá bem? A habilidade do Homo habilis permitiu que manipulassem mais eficientemente as carcaças de animais, aproveitando melhor como alimento, ou seja, eles se alimentavam melhor e tiveram uma chance maior de sobrevivência do que o Australopithecus. O Homo erectus, que tem a ver com a coluna ereta mesmo, viveu há mais ou menos quase 2 milhões, em 1,9 milhão de anos, e a princípio viviam na região da África, mas com o sucesso da espécie espalharam-se pela Ásia, ou seja, eles eram nômades, eles caminhavam para outros lugares buscando alimentos. Sua postura era nitidamente ereta, daí a sua designação, Homo erectus, revelando um significativo aumento de estatura em relação aos seus ancestrais australopithecus, ou seja, eles eram muito maiores. Foi o primeiro hominídeo a dominar o fogo, e isso aqui é muito importante, tá bem? O que lhe permitiu reduzir a musculatura da mastigação da face, pois a carne cozida era mais macia. Com o domínio do fogo, eles conseguiam cozinhar seus alimentos. O fogo permitiu também a expansão de seu território para as zonas mais frias, porque eles conseguiam se proteger do frio, né? O Homo erectus já caçava animais de grande porte, o que denota a organização em grupo entre eles. Então, pessoal, o domínio do fogo aqui é algo assim de extrema importância, tá bem? Porque, olha, o fogo servia para se aquecer, para afastar animais selvagens,
para cozinhar e assar alimentos. Quando você cozinha um alimento, né, ele fica mais macio. Pensa numa carne crua e uma carne cozida ou assada no churrasco. Qual que é melhor de comer? Obviamente, né, a carne cozida ou assada, porque fica mastigável, tá certo? Então, eles se alimentavam melhor, então eles conseguiram ter aí um tempo de sobrevivência maior. Os australopitecos. Bom, já falamos sobre os australopitecos, tem algum erro no meu slide, mas vamos continuar. Esse aqui é o Homo erectus. Olha só, eles se organizavam em grupos. Eu estou aqui apontando para a tela, achando que vocês vão ver, não, eu tenho que passar o cursor. Eles se organizavam em grupos, tinham algumas cabanas, certo? Dominavam o fogo, já faziam armas também, assim como o Homo habilis. Tá bem? Olha aqui, ó, os alimentos, eles já caçavam. Então, é uma imagem aí que mostra bem aí como era o Homo erectus. E olha, a quantidade de pelos bem menor, né, que o Australopithecus. O homem de Neandertal, ou Homo neanderthalensis, recebeu essa denominação porque foi descoberto inicialmente na região de Neander, na Alemanha. Esse grupo viveu entre 150 mil e 30 mil anos atrás, ou seja, eles são bem mais recentes que o Homo erectus e que o Homo habilis. O Homo neanderthalensis espalhou-se por toda a Europa, Oriente Médio e Ásia Central e Ocidental. Eram de constituição mais robusta que o homem atual, ou seja, eles eram bem maiores e mais fortes que nós, e o volume cerebral também era maior que o homem de hoje. O crânio tinha conformação mais maciça, face saliente e fronte baixa. Utilizavam ferramentas mais sofisticadas que do Homo erectus, que lhes permitiam manipular peles de animais usados como roupas para se proteger do frio. A posição anatômica da laringe desse grupo é semelhante ao do homem moderno, permitindo a emissão de sons, o que levava a crer que tinham algum tipo de comunicação rudimentar. Os homens de Neandertal enterravam seus mortos com alimentos e armas e até com flores, ou seja, eles já tinham suas crenças. É um homem bem mais recente, né? Uma espécie bem mais recente. E olha só como eles se parecem conosco, né? Aqui é uma representação do homem de Neandertal, porém ele era bem maior que nós. Muito bacana, né? É uma representação em 3D, tá bom, pessoal? Feita por computador. Continuando, o Homo sapiens, ele é a única espécie de hominídeos que sobreviveu até os dias atuais. Os fósseis mais antigos são datados de pouco mais de 100 mil anos atrás. Eram indivíduos de caixa craniana e rosto grande, que teriam vivido no sul e no centro da Europa, assim como no Oriente Médio. Temos aqui, então, a representação do Homo habilis, já é bem mais parecido conosco. E aqui, a nossa espécie, tá bem? O que nós somos hoje. Homo sapiens sapiens. O Homo sapiens sapiens representa a nossa espécie. O homem moderno atual, a variabilidade do Homo sapiens e o desenvolvimento de suas faculdades intelectuais são responsáveis pelo amplo sucesso da espécie. De origem tropical, o homem conseguiu superar as condições climáticas e povoar a Terra inteira. Então, dentro daquela lógica de seleção natural, tá bem? Durante a evolução, a espécie que sobreviveu foi o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, tá bem? Então, olha, esses primeiros hominídeos, eles viveram em um período da história chamado pré-história, tá bem? E a pré-história, ela vem desde aqui do surgimento do homem até 4.000 anos antes de Cristo. Nós já estudamos na aula passada sobre essa linha do tempo e entendemos o que significam essas siglas, né? Esses sufixos aqui, AC e DC. Quem não assistiu essa aula, é muito importante que assista aqui no canal da escola, tá bem? Então, olha, 4.000 a.C., a invenção da escrita. A pré-história, ela vai até a invenção da escrita. Da invenção da escrita para depois,
já vem a Idade Antiga. Então nós estamos estudando a pré-história, que é o período que vem antes da invenção da escrita. Deixa eu só confirmar se está gravando. Está gravando, vamos continuar. Então, certo? Nós estamos falando desse período aqui. E como é que ele subdivide? Períodos da pré-história. Vamos entender como é que é essa subdivisão. Ela se divide entre Paleolítico e Neolítico, e também a Idade dos Metais, tá bem? O Paleolítico é o período tido como o mais longo da pré-história, do aparecimento da humanidade até 8000 a.C., ou seja, é muito tempo. Na Idade da Pedra Lascada, tá bem? O Paleolítico também é conhecido como Idade da Pedra Lascada ou Idade da Pedra Polida. Os homens eram nômades, ou seja, o que são os nômades? São pessoas que não eram sedentárias, que eles não ficavam fixos em apenas um lugar. Eles geralmente praticavam a caça e a coleta, tá bem? Então, quando aquele local não permitia um sucesso na caça e na coleta, eles tinham que migrar para outros lugares para ver se eles conseguiam alimentos. Então, eles eram viajantes, eles não ficavam fixos em apenas um lugar, tá bem? Viviam em grupos, deslocando-se constantemente para locais mais seguros e com possibilidade de caça, pesca e coleta de frutos e raízes. Professor, coleta não é colheita, não, é coleta mesmo. Quando a gente fala de coleta, a gente está falando de busca de frutos e raízes, né, e às vezes até verduras. Só que, olha, são árvores, são plantas que não foram plantadas pelo ser humano, tá bem? São árvores que a própria natureza já tinha ali dentro das florestas e tudo mais. Então é uma coleta, o ser humano procurava dentro das florestas esses frutos e raízes, tá bem? Então ele ia para lá e buscava. Quando acabava, né, o local não tinha tanta fartura de alimentos, eles buscavam outro lugar para que eles encontrassem esses alimentos, seja através da caça, da pesca e da coleta, tá bem? O ser humano não dominava a agricultura no Paleolítico, tá bem? Ele não sabia plantar, ok? E na época de frio, chuvas ou até mesmo para fugir de animais, eles habitavam cavernas, daí o termo homem das cavernas. O homem das cavernas é o homem do Paleolítico. Tendas de pele de animal ou cabanas feitas com galhos. Inicialmente, as ferramentas produzidas eram de madeira, ossos e dentes, e depois de pedras lascadas, tá bem? E marfim. Marfim é o material dos dentes ali do elefante, tá bem? O domínio do fogo, olha que interessante, eu já expliquei para vocês, eu vou explicar de novo, para vocês não esquecerem. Foi uma das maiores conquistas do homem paleolítico. A princípio era feito pela queda de raios, o ser humano não produzia esse fogo, né? Quando caía um raio, quando você tinha erupções vulcânicas ou queimadas naturais, o que acontecia? O homem ia lá e buscava aquele fogo e guardava ele, tentava proteger aquele fogo para ele não apagar. E com o passar dos tempos, a humanidade aprendeu a provocar o fogo pelo atrito entre pedras ou madeiras. Vou até deixar a indicação de um filme aqui para vocês, quem quiser assistir, tá bem? Chamado Guerra do Fogo, que é fantástico. Assistam esse filme quando vocês puderem, tá bem? A sobrevivência humana não foi mais a mesma após o controle do fogo, porque eles conseguiam se proteger do frio, esquentavam os alimentos e, de sobra, espantavam aí os animais ferozes, tá bem? Então temos uma imagem aqui do homem do Paleolítico, olha, ele produzindo o fogo ou fazendo alguma ferramenta aqui, né? Trazendo a caça para assar aqui no fogo e o outro aqui tentando manter o fogo aceso, tá bem? E olha, dentro de uma caverna. O Neolítico é a outra fase aí da pré-história. Neste segundo ciclo da pré-história, o homem alcançou um importante grau de estabilidade. Com o sedentarismo, houve a possibilidade do cultivo de alimentos e domesticação de animais, ou seja, o homem ele passa a cultivar os seus próprios alimentos e passa a domesticar animais, tá bem?
É aqui que é o início do surgimento do cão doméstico, né? O cachorro que nós temos hoje em casa, ele também é fruto de uma seleção natural e de uma evolução, tá bem? E olha só, esse cultivo de alimentos e a domesticação de animais faz com que o homem não precise mais buscar alimentos em outros lugares. Ele pode permanecer naquele local ali e ele se torna então sedentário. Ele deixa de ser nômade e ele se torna sedentário. Por causa dos significativos avanços, a época é conhecida pelos historiadores como Revolução do Neolítico ou Revolução Agrícola e Pastoril. Tá bem? Eu gosto de chamar de Revolução Agrícola apenas. Além disso, outras novidades surgiram na Idade da Pedra Polida. Casas de madeira, de barro, de pedra e argila. Substituição das roupas de pele animal por causa das técnicas de fiação e tecelagem, ou seja, produziam tecidos. O manejo do cobre e do ouro e o início das viagens pelo mar e pela terra, ou seja, eles já produziam barcos, tá bem? E aqui, olha, a representação de algumas cabanas aí do Neolítico, algumas casas que são aí bem mais sofisticadas, certo? Lembram bastante aí as aldeias indígenas, né? Olha que bacana. E aqui uma imagem no Neolítico, tá bem? O Neolítico, o ser humano já usando roupas de tecidos, olha, calçados, a domesticação de animais, olha. O lobo, né, ele passa a permanecer próximo aos homens para conseguir comida e se torna um animal domesticável. Bois, né, bovinos, suínos. Aqui, olha, produção de algum tipo de trigo, tá bem? Então você tem a agricultura, certo? E também próximo aos rios, né? Eles moravam próximo aos rios para ter acesso à água. E, finalmente, a Idade dos Metais. Considerado como o ciclo final do período Neolítico, muitos não gostam de separar, tá bem? Porque faz parte do Neolítico também, mas é importante a gente falar da Idade dos Metais. A Idade dos Metais se desdobra até o nascimento da escrita, assim como eu disse no início, lá no meio da aula, né? Que a escrita, o nascimento da escrita é o marco do fim da pré-história. É o surgimento aí dos hieróglifos egípcios, tá bem? E da escrita cuneiforme na Mesopotâmia, que são povos que nós vamos estudar depois, quando a gente for estudar a Idade Antiga. Vai ser bem legal. Por volta de 4000 a.C., esse período proporcionou um expressivo avanço na metalurgia e nas técnicas de fundição. Aos poucos, os metais foram substituindo o uso das pedras e madeiras, possibilitando a criação de novos utensílios. O primeiro metal a ser manuseado foi o cobre, seguido do estanho. Estanho é aquele ferro de solda, tá bom, pessoal? Para quem não sabe, ferrinho de solda que derrete é chamado de estanho. Mais tarde, o homem descobriu que a mistura entre os dois daria origem ao bronze, o metal mais resistente usado como matéria-prima para a construção de armas e ferramentas de plantio. Olha como esse homem ele já é mais evoluído que os anteriores que a gente viu. Os povos asiáticos foram os primeiros a aprender a manejar o ferro, por isso conquistaram certa soberania em relação aos demais, já que a produção de armamentos e instrumentos voltados para a agricultura eram mais avançados. Nessa etapa final da pré-história, as vilas de agricultores tornaram-se centros urbanos, ou seja, nós estamos falando de cidades complexas com muitas pessoas. E elas eram dominadas por um líder político, ou seja, nós já estamos aqui com o desenvolvimento da política em centros urbanos. As cidades começaram a nascer no Oriente Médio e com elas modernas estruturas sociais e econômicas são elaboradas, tá certo? Então olha aqui, olha, nós temos ferramentas e armas produzidas com ferro e aqui nós temos a representação de um vilarejo, tá bem? De uma cidade, de um centro urbano, vilarejo não, um centro urbano, durante a Idade dos Metais, com torre de vigia, com muros, com cabanas mais bem feitas, umas maiores que as outras, o que denotava que
certas pessoas tinham mais direitos que as outras. Isso também denota aí uma desigualdade social entre eles, tá bem? E a produção aqui, ó, a fundição de metais, a produção de armas, certo? Arco e flecha, tá bem? Continuando. E agora, para finalizar a nossa aula, nós temos uma tarefa, certo? Que tarefa é essa? No desenho Os Flintstones, muitos de vocês não conhecem os Flintstones, né? Porque é um desenho bem antigo. Há algo que não condiz com os estudos da pré-história. O que é? Justifique sua resposta. Eu vou mostrar uma imagem aqui dos Flintstones e eu quero que vocês me digam o que está errado nessa imagem, tá bem? Tá vendo? Ó? São aí homens pré-históricos e mulheres também e dois dinossauros, tá bem? E aqui, olha, nós temos um dente aqui, provavelmente de um mamute, né, ou algo do tipo. O que está errado? Pausa o vídeo, analisa isso, responde para mim que eu já vou dar a resposta para você. Muito bem, vamos para a resposta então, pessoal. Olha só, a imagem já diz tudo. O ser humano, ele não conviveu com os dinossauros, os hominídeos também não, tá bem? É um erro quando você vê dinossauros convivendo com seres humanos aqui no desenho dos Flintstones ou em qualquer outra produção aí da mídia, tá bem? Então a resposta, olha, os seres humanos não conviveram com os dinossauros. Qualquer produção que envolva homens e dinossauros é pura ficção. Enquanto faz 65 milhões de anos que os dinossauros foram extintos, ou seja, há 65 milhões de anos atrás, os dinossauros desapareceram. O Homo sapiens, que nós estudamos, começou a evoluir há apenas 200 mil anos, ou seja, é uma diferença de tempo gigantesca. Não tem como eles terem convivido, tá bem? Então, é isso, pessoal. Nossa aula de hoje foi essa. Deixa eu voltar, agora eu vou aumentar, ó. Aí, rapaz. Não esqueçam de fazer as tarefas de vocês, tá bem? Mais uma vez, estarei no Jitsi toda sexta-feira, no link que está aqui na descrição. Sexta-feira, de 10 da manhã até as 11, vocês podem entrar nesse link que está aqui na descrição do vídeo. Também vai estar lá no Padlet da escola, tá bem? O link do Padlet também está aqui na descrição do vídeo. Quem quiser tirar dúvidas, pode me encontrar lá no Jitsi, sexta-feira, de 10 às 11 da manhã. Até hoje nenhum aluno apareceu, mas eu estou ficando lá de plantão. Tá bem, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Cuidem-se, tá bem? A pandemia não é brincadeira e ela é de verdade, ela está acontecendo, tá bem? Não é fake news, não é mentira. Então, cuidem-se, estudem em casa e qualquer dúvida que vocês tiverem, procurem o tio aqui que eu vou estar aí sanando as dúvidas de vocês, tá bom? Ó, grande beijo. Tô morrendo de saudade de vocês. Tchau, tchau.